Agora eu vou trabalhar um pouquinho com vocês uma pergunta, essas 3 perguntas que fazem parte do primeiro capítulo. A minha intenção era trabalhar o primeiro capítulo da primeira parte do Céu e Inferno, a doutrina, e o primeiro capítulo da segunda parte dos exemplos. Mas não vai dar, provavelmente não vai dar tempo, a gente vai ficar mais nesse primeiro capítulo da primeira parte. Eu escolhi apenas essas questões que são essenciais, que abrem o primeiro capítulo, o capítulo sobre o futuro e o nada, que Kardec coloca. Mas, deixando a Terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Então essas são perguntas que aqueles que gostam de filosofia sabem que são perguntas mais velhas que o rascunho da Bíblia, né? São perguntas que estão aí há milhares de anos, desde que o homem começou a filosofar, e ele parece que já nasceu filosofando. Então essas perguntas fazem parte de todos nós. Várias correntes do pensamento humano tentaram dar respostas. Eu diria que são as perguntas mais importantes, nós temos que debruçar sobre elas. Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Quem pergunta mais importante que essa? Não tem, porque todo mundo vai morrer. Então, saber essa pergunta, saber a resposta a essa pergunta é fundamental. Por isso, Kardec abre o Céu e Inferno no primeiro capítulo, discutindo essas questões. E outras mais, mas eu vou me fixar fundamentalmente nessas questões. Bom, inicialmente, nós vamos encontrar, e Kardec percebe, 2 grupos de respostas. O que é conhecido na história desde a Grécia Antiga, da resposta materialista, cuja resposta àquelas 4 perguntas, o que seremos depois da morte, existiremos ou não, estaremos melhor ou pior, a resposta materialista é assim: nada há após a morte. Então todas as perguntas têm uma única resposta: nada. Se a alma não existe, ou se a alma ou o espírito é apenas uma propriedade da matéria, como querem alguns filósofos materialistas. Lembra, os filósofos materialistas acreditam no espírito com E minúscula. Podem pegar, mas espírito para eles é pensamento, ideia, mundo mental. Então eles acreditam que o ser humano tem pensamento, ideia, mundo mental. Se você conversar com qualquer materialista inteligente, ele não vai negar que ele pensa, e nem que há pensamento. A questão é que ele diz que essas ideias, esses pensamentos são propriedades da matéria, que desaparecem com a causa, são efeitos. Desapareceu a causa, que é o corpo, desaparecem suas ideias, seus pensamentos. Bom, então eles acreditam no espírito, né? Pode olhar, os grandes materialistas todos falam em espírito, com E minúscula, que desde a Grécia Antiga, desde quando o homem começou a usar a linguagem, é o mundo mental, é o pensamento, etc. Eles acreditam que há esse pensamento, mas que o pensamento é uma mera propriedade, um mero efeito. Então, para o materialismo não há o que conversar, acabou aqui. Então não dá para sentar numa rodinha com o materialista para discutir a vida após a morte. A discussão acaba em 1 segundo, ele vai dizer nada, acabou a discussão, muda de assunto, vai falar de outra coisa. Agora, o espiritualismo é uma corrente muito ampla do pensamento humano, muito ampla. Por isso, Allan Kardec, na sua sabedoria, criou uma palavra para espiritismo. Porque espiritualismo é um conjunto muito grande de doutrinas, muito grande. Tanto na filosofia quanto nas religiões. Na filosofia tem N correntes espiritualistas. E nas religiões também. Então, o espiritualismo é uma palavra muito grande para dizer o quê? A alma ou o pensamento existe antes e depois da morte. Algumas não consideram antes, mas pelo menos consideram depois da morte. Há correntes espiritualistas que acham que a alma foi criada no momento em que o corpo foi criado e colocado ali. Portanto, ela não tinha antes, mas tinha depois. Depois ela sobrevive. Há outras que acham que começou antes e que vai depois. Mas veja, isso é muito amplo. Dizer que a alma existe antes ou depois da morte do corpo é muito amplo. Mas existe de que maneira? Como é que é essa existência? Então, as diferenças quanto a essa forma de ser da alma, o que é essa alma, como ela existe
maneira ele existe, aí é que as diversas correntes do espiritualismo divergem. E aí há muitas correntes diferentes do espiritualismo. Mas, em geral, a resposta pode ser agrupada dessas duas maneiras. Claro que o espiritismo não vai ser uma corrente do espiritualismo, mas é uma corrente tão diferente de tudo que existiu antes, que Kardec, na sabedoria dele, criou a palavra espiritismo. Então, por favor, não vamos dizer que o espiritismo existia antes de Kardec. O espiritismo surgiu com Kardec, não só a palavra, como a doutrina. Muito importante isso, que fenômenos espíritas sempre existiram. Que algumas daquelas ideias que Kardec sempre foram propostas é outra coisa. Mas o espiritismo, enquanto uma doutrina sistematizada na forma de uma proposta teórica científica, nasceu no dia 18 de abril de 1857. É importante entender o que a gente quer dizer. Porque às vezes você toma parte pelo todo. Você diz assim, o espiritismo sempre existiu. Calma, eu estou tomando a parte pelo todo. Os fenômenos espíritas, como todo fenômeno natural, sempre existiu. Senão eu vou poder dizer a mesma coisa da teoria da relatividade de Einstein. A teoria da relatividade de Einstein sempre existiu. Peraí, como? Porque os fenômenos, aqui a teoria... pelo amor de Deus. Então a teoria da evolução de Darwin sempre existiu, porque os fenômenos... A gente cria confusão. Na verdade, quando se fala em espiritismo, se fala numa doutrina, numa teoria científica, essa doutrina nasceu no dia 18 de abril de 1857. Está lá no primeiro parágrafo da introdução do livro dos Espíritos. Kardec cria a palavra espiritismo e diz no primeiro parágrafo. Cria a palavra, o espiritismo vai ser a doutrina deste livro, contida neste livro que ele está apresentando. Então o espiritismo nasceu ali, como nasceu ali Allan Kardec, né? Pode dizer que Kardec nasceu no dia 18 de abril de 57. Se você procurar antes, você não vai achar o nome dele. O nome dele começa ali. Ele nasceu junto com o espiritismo. Bom, agora vejamos as respostas espiritualistas. Eu agrupei diversas doutrinas e religiões que têm pontos comuns. Eu agrupei alguns deles, que vai dar tempo de discutir, e as divergências. Então, pontos comuns. As doutrinas espiritualistas, em geral, acham que a felicidade ou infelicidade da alma após a morte, ou as penas iguais aos futuros. Eles têm esse ponto em comum, que a alma após a morte é feliz ou infeliz, e também sofre ou não sofre. Então esse é um ponto comum. A alma vai ser feliz ou vai ser infeliz, ela vai sofrer ou não vai sofrer. Então você pega desde os gregos, com os tártaros, com os campos elíseos, os católicos com o céu ou com o inferno, etc. Sempre acharam que a alma vai ser feliz ou infeliz, ela vai ter pena e ela vai ter alegria. Bom, então esse é um ponto em comum. Há um estado de felicidade ou de infelicidade da alma que existe após a morte. Isso é, ela não se dissolve num todo, como numa proposta panteísta, que você tem dúvida se coloca o panteísmo num espiritualismo ou num materialismo. Porque se a alma desaparece após a morte, fica muito parecida com uma espécie de materialismo misturado com espiritualismo. Afinal de contas, é o quê? Ela existe dependendo do corpo, mas é como se ela não existisse, porque logo depois da morte ela também desaparece. Então, tirando essas misturas, todas são comuns com respeito à felicidade ou à infelicidade após a morte. O que elas divergem? Sobre a natureza, de que tipo é a felicidade, de que tipo é o sofrimento ou a dor. Então elas têm uma diferença. Que tipo é a felicidade, que tipo é o sofrimento ou a dor. Quando Kardec, por exemplo, compara a doutrina pagã grega com a católica, uma das coisas que ele observa é que o inferno pagão é uma delícia quando comparado com o inferno cristão. O inferno cristão é tão perverso, muito mais perverso que o inferno pagão, de uma perversidade assim extraordinária. Porque o sujeito ficou imaginando formas de tortura das piores tipos para botar no inferno cristão. E os gregos já não foram tão assim cruéis no inferno grego. Tinha sofrimento, mas não com tanto sadismo, com tanta requinte de crueldade quanto tem no inferno cristão. Você tinha uma diferença já do pagão para o cristão. Né? Então a natureza das penas, que são as penas divergem, e as condições determinantes.
Essa divergência é muito importante. Quais são as condições? O que determina a pena? O que determina a alegria? Quais são as condições? Varia também de doutrina para doutrina. Você tem propostas religiosas espiritualistas que dizem que o sujeito vai ser feliz, vai para o céu, simplesmente se ele aceitar Jesus. Ele pode ser um crápula a vida inteira, no instante da morte, eu aceito Jesus, isso é sincero, ele está salvo. Então há doutrinas que prescrevem isso, que é possível a mera aceitação sincera fazer com que você saia do inferno, ou seja, você não vá para o inferno, você vai para o céu. Então você tende a outras que não. Então você vai ter diferenças, as condições que determinam as dores ou as condições que determinam as alegrias. Vamos aprofundar um pouquinho dessas diferenças em geral. Religiões tradicionais, prazeres e tormentos físicos ou materiais. Isso vem em todas as propostas cristãs. Você encontra esse elemento físico no prazer e na dor. A única referência que parece que a gente tem é uma referência física. Então, no céu você vai ter um lugar de prazeres físicos, tudo bonito, as melhores comidas, as melhores músicas, né? Aquele lugar maravilhoso onde tudo dá prazer e deleite, manjares, mel. Você imagina todo tipo de prazer físico e leva ao extremo, até nos radicais islâmicos, né? Que para alguns homens seria ter 40 virgens à disposição após a morte do corpo. E aí vai. Quer dizer, mas sempre ligado ao quê? A coisa física, material. Ou no caso do inferno, imagina, o cara vai para um lugar onde ele cai num óleo fervente que queima sem destruir. Coisa curiosa, a perversidade. Porque se queimasse e destruísse a alma, ela desapareceria a dor depois que ela for destruída. Não, é imaginar a queimadura eterna, o sujeito sentindo a dor de queimadura por toda a eternidade. Então, mas é sempre a ideia de uma natureza física, material. Materializar a alma. A alma ficou alguma coisa que não difere da matéria, porque ela sofre a mesma coisa que o corpo físico. Os prazeres e os sofrimentos seriam idênticos. Chibatada, tortura, espetar o sujeito, queimar, bater, ou então bons alimentos, boas comidas, boas músicas, sempre prazer físico ou material. Por outro lado, na doutrina espírita há uma mudança radical. Os prazeres e tormentos são principalmente morais. A palavra moral em espiritismo, moral em francês, já na época de Kardec, um pouco antes dele, é diferente do que a gente chama hoje de moral. A gente chama hoje de moral ética, apenas a ética, o comportamento. Moral era tudo que dizia respeito ao espírito. Pensamentos, sentimentos, conhecimento, conduta, comportamento. Então, ética seria um pedaço da moral. Moral era tudo que diz respeito ao espírito, não apenas comportamento. Então, a arte, a ciência, a filosofia, que nós não chamamos de moral hoje, moral para nós é o comportamento, a forma de agir, a que regula a conduta humana, a ética. Para morale em francês era tudo que diz respeito ao espírito, é o oposto ao material. São os prazeres da alma, o conhecimento, a arte, a ciência, a filosofia, os bons sentimentos, as emoções, etc. Esse seria a parte da moral. Tá? Então, para o espiritismo é principalmente, há apenas percepções físicas de natureza diferente. E que, durante a passagem, dado o vínculo a essas percepções ou sensações físicas, podem produzir no espírito, ao longo da passagem, certas sensações análogas ao corpo. Por exemplo, quando o espírito descreve que está com sede durante a passagem, ou que está com fome durante a passagem. Esse estado de fome ou sede ocorreria durante a passagem. Pode ocorrer em alguns casos durante a passagem. Por isso é o principalmente, não exclusivamente.
Porque durante a passagem, vai descrever Kardec, há sensações e percepções análogas à percepção do corpo. E Kardec dá muitos exemplos na Revista Espírita. Espíritos que estão lutando pela fome para agarrar pedaço de pão, estão matando uns aos outros quando encarnados, homens que estão ali brigando pela fome na Europa, desencarnam e continuam como espírito brigando entre eles, disputando pão. Então, a sensação da fome ocorre. Mas algo curioso, como ele não tem órgão, Kardec vai mostrar, o perispírito não tem órgão de nenhuma natureza, não tem um estômago para comer. Então, na verdade, essa é uma sensação decorrente da influência da matéria. Passado esse período de passamento, isso desaparece. Ele não vai ter mais essa sensação de fome, de sede, nada disso, porque ele não tem um órgão que cria a necessidade. A gente tem fome porque nós temos um órgão, ou um conjunto de órgãos que criam a necessidade da alimentação. Por isso ela prossegue ao longo de toda a nossa existência. Como o perispírito não tem a estrutura orgânica, com órgãos, com partes, com órgãos, então os sofrimentos ocorrem, essas percepções ocorrem durante o passamento, resultado da influência da matéria que ainda o espírito sente, mas também não ocorre para todo mundo. Há pessoas que não passam por isso que eu falo, mesmo esses estados que não são só morais, mas que têm algumas percepções e sensações ligadas ao corpo, elas variam de alma para alma. Tem espírito que morre, o passamento é curto e não tem nada disso, não sentem nenhum tipo de sensação desse tipo, não sentem fome, sede, cansaço, nada disso. Há outros que sentem durante o período de passamento. Passado esse período, não tem mais. Eles não têm mais essa sensação. Tem o desejo mental, mas não essa percepção, essa sensação, que é diferente, que é o que Kardec vai discutir, como por exemplo esse glutão, ao perguntar para ele sobre os desejos. Ele pode ter desejo de comer, porque o desejo é algo moral. Ele tem um sofrimento moral, o desejo de comer, que é sofrimento porque ele não pode realizá-lo, ele não tem um estômago para comer. Ele não tem um órgão que permite a satisfação do desejo. O desejo é moral. Então, elementos morais, sim, ele pode ter desejo de sexo, mas ele não tem órgãos para a sexualidade. Então, ele não pode cumprir esse desejo. Ele tem desejo de fome, mas não pode ter o órgão. Desejo é um sofrimento moral. Aí Kardec vai, quando ele evoca o glutão para conversar, ele vai discutir isso. Aí está a dor do sofrimento. O cara tem um desejo que não pode satisfazer. Quer sofrimento moral pior? Um desejo que você não pode satisfazer? Então, o sofrimento moral não é pequeno. É diferente do sofrimento físico. Então, o perispírito não tem órgão para adoecer. O cara pode ter uma dor de cabeça no perispírito, uma dor de estômago, de barriga. Isso não, ele não tem órgãos. Tá? Então, é diferente. O sofrimento é moral apenas, não é físico, não é material, como a gente. Kardec vai dizer textualmente, o espírito não pode dizer que sofre de gota ou de reumatismo. Frase deles, não há um sofrimento de gota ou de reumatismo, porque ele não tem essa estrutura. Se vocês duvidarem, basta pegar o item 257 do Livro dos Espíritos, 257, fazer a leitura desse item. Se você pegar lá no IPA aqui, o item 257, ele remete a um conjunto enorme de textos da Revista Espírita que tratam disso, que dão exemplos daquilo que Kardec está falando. Então, quem anotou, item 257, ensaio teórico da sensação dos espíritos, e todos os links lá no IPA que remetem aos diversos artigos da revista. Então, essa é uma diferença fundamental. Então, o espírito não pode ser torturado fisicamente, porque ele não tem um corpo físico para ser torturado. Todo o sofrimento dele será de natureza moral. Então imagina, e não é pouco, imagina um sujeito que é criminoso ter o assédio moral de suas vítimas. Ele não pode ter o assédio físico, a vítima não pode bater, torturar, cortar pedaço dele, ele não tem isso. Mas imagina o assédio moral, a cobrança na consciência, a lamentação da vítima na sua cabeça, ele tendo que ouvir as reclamações, as acusações. Então o sofrimento moral pode ser muito grande.
Dizer que é só moral não significa que é pouco. Pode ser muito maior. Aliás, muitas vezes os sofrimentos morais são piores. Imagina uma depressão, uma tristeza profunda é muito maior que qualquer dor de dentro. Uma angústia dói mais do que qualquer dor de dentro. Então, não ter sofrimento físico não significa que não possa sofrer muito, mas é um sofrimento de outra natureza. Você não vai lá ter nenhuma dor física que você possa tratar fisicamente. Você vai ter as dores morais. Outra diferença é que, para algumas doutrinas, há uma eternidade nesse sofrimento. Imagina o inferno, tu fica lá queimando no caldeirão lá, não é o do Hulk, é outro caldeirão, o resto da vida. Para o Espiritismo, o sofrimento é sempre temporário, mas, como eu disse, não há apenas pré-fixado, subordinado ao melhoramento do culpado. Isso é uma coisa extraordinária. Não há apenas pré-fixado, ó, matou 10 pessoas, vai ficar sofrendo durante 100 anos. Não existe. O sofrimento é proporcional à reforma, ao melhoramento do culpado. Isso é algo especial. Quando a gente pensa em justiça, a justiça é melhor. Aliás, Kardec tem na obra Gênesis um comentário extraordinário no primeiro capítulo. Aliás, leiam, não percam nenhuma frase do primeiro capítulo, o caráter da revelação espírita da obra Gênesis. É uma peça fundamental. Lá nesse capítulo ele vai colocar como se dá esse trabalho de construção do Espiritismo, o papel que compete aos espíritos, o papel que compete aos homens, e nos ensina exatamente como fazer todo esse raciocínio, para que você saiba como refletir nas próprias informações dos espíritos, para você selecionar e saber do que se trata. Então, essa habilidade conceitual que ele teve para saber quando um espírito está dizendo uma coisa, de que maneira você pergunta para melhorar isso. Por exemplo, quando ele pergunta ao Baltazar Glutão, você tem estômago? O Baltazar diz assim, tem. Peraí, então ele tem um estômago. Aí Kardec pergunta, peraí, eu vou lhe perguntar agora, peça ajuda a um espírito superior se você não entender. Eu quero lhe perguntar, você tem a necessidade de entender? Não estou perguntando desejo, estou perguntando necessidade de comer. Aí eu volto a dizer, necessidade não. Aí Kardec diz, então, ele não tem estômago como órgão, porque o órgão é que dá a necessidade. Ele tem um estômago porque o perispírito forja o quanto quiser. Se ele assumir a forma humana masculina, ele pode até se apresentar com o pênis. Se ele assumir a forma humana feminina, ele pode se apresentar com os órgãos genitais femininos. Se ele assumir a forma de um cachorro, ele vai assumir a forma do que ele quiser. Então Kardec vai, a forma é uma coisa, o órgão é outra. Então Kardec vai aprendendo e nos ensinando como dialogar com os espíritos para saber exatamente o que eles querem dizer, para você extrair a pergunta certa. Então, se ele assume, por exemplo, a forma de uma chama, ele não tem órgão nenhum, nem olhos, nem cabeça, nem nada. A chama não tem. Se ele assume a forma humana, e a forma humana varia. Se, por exemplo, numa vida ele foi homem, na última existência ele foi homem, ele pode aparecer como homem, que é muito natural, porque é a que está mais fixada na sua vontade. O perispírito reflete esse mundo de desejo e de vontade. Mas se, por exemplo, ele encontrar com outro espírito no plano espiritual, a quem numa vida ele teve ligado, ele foi mulher, ele pode, por aquele desejo, assumir agora a forma feminina daquela outra existência. O perispírito é maleável pela vontade, pelos desejos. Essa maleabilidade é uma prova de que não há órgão. Imagina o que aconteceria com o órgão se eu agora mudo, o órgão desaparece, ia para onde? Não é o órgão, é forma. Luiz Kardec chama aparência, o nome que ele vai usar, aparência. Aparência, aparece como, e não tem a função dele. Aparência não dá a função, é isso que ele vai discutir. Bom, e lá nessa obra Gênesis também tem um outro capítulo que é importante, quando Kardec trata de Deus, em que ele dá um item legal, ele diz assim, ó, ao estudar os atributos da divindade, ele diz que os atributos da divindade devem ser usados para você saber aplicar como critério se uma proposta é verdadeira ou não. Aí ele tem uma frase admirável. Toda doutrina, toda teoria, toda prática
que se afastar, útil que seja, ou que entrar em condição com os atributos da divindade, não pode estar com a verdade. O que ele quer dizer com isso? Se você imaginar que determinada coisa deve ser, você, ser humano, aplica a razão e o bom senso. Você, ao imaginar isso, você compara com Deus. Por exemplo, imagina que você dissesse o seguinte: o sujeito vai ser torturado como ela no inferno. O cara vai torturar fisicamente uma pessoa. Você agora aplica o atributo de Deus. Será que um Deus bom permitiria isso? Seria justo isso? Então Kardec vai dizer: bom, não é justo isso. Se não é justo para mim, usando a minha razão, que sou limitado, claro que não é justo para Deus. Então, se não é justo para Deus, isso não pode acontecer. Isso é uma fantasia. A verdade não pode entrar em choque com o atributo da divindade. Olha o bom senso. Você concordaria com a tortura física para um criminoso? É o argumento do Bertrand Russell, filósofo materialista, contra as torturas físicas do inferno. Ele, num debate que ele vai fazer na década de 50 com os padres, o Russell, materialista, na televisão, grande filósofo inglês materialista. Ele vai deixar o padre muito sem graça, porque ele vira para o padre e começa: o senhor aceita que a gente torture os criminosos? Que as nossas cadeias, as nossas penitenciárias vivem em lugares de tortura? O padre: de jeito nenhum, isso é um absurdo, isso é desumano. Mas como desumano? O senhor aceita que depois da morte ele vai ser torturado? Não é melhor a gente torturar ele agora para ele se acostumando? Vai dizer Russell, não é melhor torturar ele agora para ele ir se acostumando? O padre não tem o que dizer. Imagina, se você soubesse que o seu vizinho ali está torturando pessoas dentro de casa, o que você faria? Você chamaria a polícia? Você vai ficar quieto? O que manda a sua consciência, seu dever? Impedir aquela tortura. Ah, mas você fica sabendo que ele está torturando bandidos, criminosos que comem criança. Você concordaria com a tortura? Não. Então, se você não concorda, você não pode achar que Deus o permite. Deus não pode ser menos justo que você. Olha a aplicação que Kardec faz dos atributos da divindade. Toda teoria, toda prática, toda doutrina que entrar em contradição com esse atributo não pode estar com a verdade. Então eu não posso ter uma doutrina que prega a tortura do sujeito, porque isso seria contra Deus. Eu teria que denunciar. E ainda mais nas religiões tradicionais, que diz mais ainda: não só as pessoas são torturadas, como as pessoas que estão no céu, os melhores, ficam olhando e sentem um prazer de ver aquilo. Então é descrito que os anjos levantam as tampas dos caldeirões, onde as pessoas estão sendo cozinhadas assim, e sentem um certo prazer de ver isso. Agora eu pergunto: uma mãe que estivesse no céu, vendo o seu filho torturado, ela aceitaria? Então, se você não aceita porque você acha injusto, mais uma razão para Deus não concordar com isso. Então, Kardec aplica esse critério para mostrar que você não pode aceitar que as penas e sofrimentos sejam físicos ou materiais, mas eles são apenas morais, que não são menos dolorosos, mas o moral pode ser evitado quando? Quando o sujeito se renovar. O físico é um terceiro. Se te prendeu e for muito forte, te dá coça, bate em você, você está perdido. Não adianta você dizer: estou arrependido, e o arrependimento é sincero, você vai apanhar dele do mesmo jeito. O físico não respeita o seu progresso interior. É o que acontece com as nossas penitenciárias. Mesmo que o sujeito esteja lá, se arrependeu sincero, se renovou, enquanto não cumprir a pena, está perdido. Vai sofrer as consequências. Então, por isso, os sofrimentos têm que ser principalmente morais. Aí depende de quê? Do melhoramento do culpado. Se o sujeito se renova, ele sai daquele estado. Então, ele fica ouvindo suas vítimas, ouvindo tudo aquilo em volta dele. Se ele se renova e ele reencarna, repara o mal, se aquelas vítimas deles continuarem no mal, e ele reparou o erro, ele se renovou, elas não têm mais acesso a ele.
Ele não vai conseguir alcançar, elas não vão conseguir alcançá-lo. Se ele se renovou, se ele realmente reparou o erro, ele avançou e suas vítimas não. E ele tentou ajudá-las a avançar e não conseguiu. Ele se liberta daquela injunção de ter que ouvir as suas vítimas cobrando aquela atitude dele. Então é um sofrimento moral que fica subordinado ao melhoramento do culpado. Lugares específicos de prazer e dor, céu e inferno. Para o Espiritismo não há lugar específico. Por toda parte há uma felicidade relativa ao progresso alcançado. E aí, os espíritos estarão no estado de céu ou de inferno onde estiver. Por isso que não dá para você fugir dele. Se você está perturbado moralmente, onde você estiver, você está perturbado moralmente. Um estado interior. Céu e inferno é um estado psicológico, não é um lugar físico. Então, eu vou para tal lugar e vou ficar bom. É muito parecido na Terra, né? Se você tem problema de consciência, pode ir para uma praia maravilhosa, um hotel maravilhoso, que você não consegue fazer com que sua consciência fique em outro lugar. Esse estado interior faz com que não há lugares específicos, né? De novo, se você aplicar o atributo da divindade, não faria sentido um lugar específico de dor ou sofrimento, porque você estaria materializando o mal. Deus permitindo que houvesse um lugar essencialmente mal. Não faz nenhum sentido isso. Não faz nenhum sentido que haja um lugar na ordem do universo destinado ao mal, já que tudo que é criado é criação divina, num certo sentido. Mas o estado moral não, é criação sua. Que você pode mudar, que você pode se renovar. Então você pode mexer no seu mundo interior se libertando. E aí o estado de sofrimento, de dor, pode gerar, pode desaparecer. Claro que esse estado interior dificulta ou favorece suas percepções. Por exemplo, se você evolui moralmente, você passa a ver agora uma nova realidade. Aí eu vou entrar na pergunta que eu deixei no intervalo. Kardec dá um único exemplo. Quando um progresso moral da alma é muito intenso de uma vida para outra, por exemplo, ele antes de encarnar, suponha que ele estava na escala espírita como espírito imperfeito. E que naquela existência corporal é a existência em que ele muda o estado. Ele se esforça tanto, elimina todo o seu desejo do mal, todo o seu pensamento mal ao longo de sua vida, quando ele desencarna, após essa vida, ele passa a ter percepções que ele não tinha antes de encarnar. Então ele vê o mundo espiritual agora numa outra dimensão. Não é mais a dimensão de quando ele encarnou. A dimensão das almas do mesmo grau evolutivo dele, que eram os espíritos imperfeitos. Nesse caso, a descrição dele agora, do que ele está enxergando, é outra descrição. Ele agora está na dimensão dos espíritos bons. Ele vê o universo que ele não via antes. Kardec dá um exemplo notável na revista, que está no céu e inferno, lá nos espíritos felizes, que é da viúva Fulon, que era uma amiga da senhora Rivailda, da esposa de Allan Kardec, e também amiga de Kardec, de frequentar a casa dele. Ela teve uma vida de tanto esforço, de tanta prova, vence toda a prova daquela existência para dar esse salto, deixar de ser espírito imperfeito, virar espírito bom, que Kardec evoca logo depois da morte. E ela fica assim, demorei um pouco para vir atendê-lo, porque eu ainda estou deslumbrada com essa nova realidade que eu não fazia ideia. Porque as percepções dela mudaram radicalmente. É como se você pegasse alguém que tem só a vistinha com uma miopia ali, um pouquinho, daqui a pouco você botasse na frente dele um telescópio, um microscópio poderosíssimo, que ele enxergasse o universo que ele nunca viu antes. Quer dizer, as percepções do espírito, quando ele dá um salto evolutivo, mudam radicalmente. Aí é surpresa, porque antes de encarnar ele não tinha aquelas percepções. Durante o sono do corpo ele não teve aquelas percepções. Quando ele passa pelo passamento dela, que foi instantâneo, praticamente nenhuma, ela não sofreu nenhuma perturbação espiritual, ela já é conduzida inclusive para outro planeta. Ela nem fica na Terra, ela já sofre o passamento e imediatamente já é conduzida para outros mundos felizes, não fica mais no mundo de planos e ações. Aí a descrição dela da realidade nova dela é muito diferente, aí tem a surpresa. Eu não imaginava tudo isso nesse universo extraordinário.
porque ela mudou radicalmente suas percepções, com um salto moral muito grande que ela deu naquela existência corporal. Então, se vocês querem ter uma surpresa muito grande, se esforcem para virar espírito bom nessa existência. Para eliminar os desejos do mal, os pensamentos mal, para buscar o caminho do bem com toda a força possível. Vocês vão ter uma surpresa considerável após a morte. Bom, agora nós vamos para as condições determinantes. Então, há diferenças na natureza, o tipo de sofrimento e há diferenças nas condições. Por exemplo, há muitas religiões tradicionais, um elemento é ter ou não uma fé ou religião especial. É por isso que muitas vezes o religioso quer convencer você a ir para a religião dele. Venha para cá que aqui você vai para o paraíso. Bastou ter a fé e aquela crença, há correntes assim. Aceitou aquilo, sincera, ele tem que ser sincero. Mas aceitou, teve a fé. Não, porque o cara podia fingir de boca bravada, eu aceitei. Não, se for sincero, mas veja, mesmo que seja sincero, é muito pouco. Como se uma crença pudesse determinar o futuro da alma. E tudo que ela é de emoção, de sempre, todo o mal que ela fez, tudo que ela praticou é assim, esquecido. O universo esquece, cara. Não há nenhuma falta cometida que não seja computada e que não tenha as suas consequências. Está ali no Código Penal da vida futura, nessa obra. Não há nenhuma imperfeição, nenhum sentimento mal, nenhum pensamento mal que não seja computado. Senão seria fácil, eu continuo, mas olha, eu acredito, hein? Não seria justo isso. Quer dizer, você aceitaria isso? Aplica agora o critério da obra gênese, da atributo da divindade. Você considera justo que alguém que tenha sido uma péssima pessoa, que tenha feito mal, simplesmente na hora final diz assim, sinceramente, eu acredito que ele esteja completamente isento de tudo que ele fez? Você aceitaria isso como justo? Se você não aceita, Deus não pode aceitar. Se a nossa razão, com toda a imparcialidade dela, não aceita, que dirá Deus, que não consultou, diz Kardec, a gente para fazer suas leis. Ele não consultou o desejo humano para fazer o universo funcionar. Cresça ou não em dogmas particulares, ou adotar ou não práticas exteriores de atuação. Faça tal coisa, está garantido. Se você fizer aquela prática lá, se você realizar aquilo, você está salvo. Então, essas características que têm a ver com crenças e com práticas exteriores, para muitas correntes espiritualistas bastavam. Você vai lá no templo, na Grécia Antiga, fazia oferenda para os deuses. Cumpre as suas oferendas. Lá na Grécia Antiga, faz o seu ritual de oferenda. Ficou bem? Nas práticas de várias religiões tradicionais, a mesma coisa. Você frequenta ali, você faz aquelas orações, você cumpre tudo aquilo, você está lá, você acredita. Você cumpre, você está lá. Cumpre as práticas exteriores. Estava tão bom aqui, né? Para que a gente foi inventar o espiritismo? Fala a verdade, né? Não estava fácil aqui? Estava bom pra caramba, né? A gente podia cometer todo o pecado, chegava naquele dia especial, fazia lá as práticas, e na segunda-feira voltava a pecar de novo, né? A coisa se complicou. E olha o que o Kardec vai dizer. Seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao grau de sua purificação ou de suas imperfeições. É inerente e é consequência natural. E eu não engano ninguém, não há quem indica, não há terceirização, não há empréstimo. Às vezes assim, minha mãe era uma santa. Nossa, eu vou chegar lá, minha mãe, né, ela vai. Aquele meu amigo, ó, eu sou amigo de Kardec. Então, você não tem como terceirizar esse processo, e contratar. É como nas parábolas das noivas, lembra? Não dá para pegar o óleo emprestado para manter a lâmpada acesa. Olha a sabedoria que já vem do Cristo. Não se empresta. Eu não posso pegar um bem que eu te e dar para você. Por quê?
Pascal vai no Evangelho segundo o Espiritismo, naquela mensagem que vocês vão chegar em casa, vão pegar a verdadeira propriedade. Vai lá, a verdadeira propriedade. Se quiser pode chegar lá no IPA, onde tem uma lupinha lá, e botar assim, a verdadeira propriedade, já vai achar a mensagem para você. Lá a lupinha pesquisa nas 21 obras de Kardec. Você botar lá, ele que vai falar sobre o Espírito de Verdade. Se botar lá Espírito de Verdade, vai aparecer em todas as obras de Kardec onde fala do Espírito de Verdade. Então você vai poder fazer a pesquisa, você vai descobrir nessa mensagem que ele fala exatamente da passagem, todo mundo vai ter que fazer essa passagem. Ele fala, é uma viagem que todo mundo vai ter que fazer. Nós às vezes esquecemos disso. A gente vive como se a gente fosse durar na terra para sempre, não é assim? A gente já planeja, eu quero a minha aposentadoria, eu vou arrumar minha casinha ali na praia, ou não sei o que, no campo. A gente planeja como se a vida fosse durar para sempre na terra. A vida corporal. Claro que a vida espiritual dura para sempre. Mas estamos falando da vida corporal. Então Pascal diz, olha, essa viagem todo mundo vai fazer. E ele faz a metáfora da viagem. Quando você vai fazer uma viagem, você se prepara para ela, não é assim? Imagina se você resolva agora ir lá para a China. Como é que está o clima? Como é que eu vou viver lá? Qual o dinheiro que eu vou ter que ter para comprar as coisas? Como é que é a alimentação de lá? Então, se você se preparar para uma viagem que você vai fazer na Terra, você tem que se preparar para essa viagem que você já comprou a passagem e vai que não pode precisar. Ele fala, qual é o bem, qual é o patrimônio que vai você ir para uma boa casa? Ele usa a metáfora da viagem, você vai para um bom hotel. Qual é o patrimônio que vai te dar conforto, alegria, felicidade do lado de lá? Você tem que pensar nisso. O que vai realmente fazer a diferença para a sua felicidade após a morte? Essa é a discussão da mensagem de Pascal. Claro que eu não gostei da resposta. A resposta podia ser assim, conhece as 21 obras de Kardec, já estaria lá no Palacete, eu estudo há 40 anos. A resposta não foi, sabe de cor a pergunta número 1 de O Livro dos Espíritos, podia ser essa, né? Quem aqui não sabe? Quem é Deus? A inteligência suprema, a causa primária ou primeira de Deus. Estamos todo mundo no mais alto nível, mas não é. Não é saber de cor nada. Ah, vocês acreditam no Espiritismo? Não é. Sinceramente, nada. Pascal vai dizer que o único patrimônio, o único, que não será pedido é assim. Tens virtudes? Ah, a verdade dói, né? Tens virtudes? Vá para os melhores lugares. Não tens? Vá de acordo com o que possui. Você irá de acordo com aquilo que você conquistou em termos dos elementos morais, não dos elementos materiais. Então não será perguntado seu título na terra. Foi doutor, graduado ou analfabeto? Teve dinheiro ou não teve dinheiro? Foi homem puro? Nada lhe será perguntado. Seu nome, seu título, seus parentescos, seus amigos, nada. Nada fará diferença. Tens valores morais? Tem virtudes? Não tem. E essa pergunta não será feita de fora. É natural isso. Se você tem, você percebe um perispírito diferente, com possibilidade diferente, você se vê num mundo diferente. Não tem, se vê num mundo correspondente. Então, se você é maledicente, preguiçoso, adora falar mal dos outros, você vai se descobrir no meio dos maledicentes, preguiçosos igual a você. E vai ser ótimo, porque aí quando você começar a reclamar da vida, falar mal dos outros para um deles, eles vão, agora é minha vez, escuta. Aí ele vai... Porque aqui, você, quando vem uma pessoa dessa, fala, Jesus Cristo, agora ela vai reclamar do berço até agora. Aí você fica ali, ela reclama, mas eu nasci assim, eu fui aqui. Aí, claro, você não vai poder chegar lá e encontrar um espírito bom, né? Porque ele não merece isso. Né? Aí você vai encontrar outro igual. Na hora que você reclamar, ele acabou, ele vai pedir licença, agora é minha vez. E aí você vai ter que... Então, nós vamos para os nossos iguais, de mesmo nível evolutivo. Naturalmente, sem que ninguém o conduza, te proíba, está proibido entrar aqui, não há barreiras físicas.
Tudo é naturalmente pelo progresso evolutivo da alma. Não precisa ter gente controlando, tomando lugar. Isso é feito, imagina, seria um trabalho tremendo. Imagina botar a mãe para controlar se ela leva o filho daqui ou para lá. O que ela faria? Ela levaria. Não é assim. O processo não funciona por pessoas tomando conta, porque se fosse pessoas, todo mundo ia querer levar aquelas pessoas que amam. Então o processo é natural. Absolutamente natural. É a mãe que evoluiu e o filho não. Aí o filho morre e não enxerga a mãe em condições normais. Tudo que ele gostaria de enxergar a mãe em condições normais não consegue. Ele pode ouvir a inspiração dela no pensamento. De vez em quando ela julgar que vai poder auxiliá-lo, fazendo-se visível, ela o poderá, mas é julgamento dela, não dele. Cabe a ela, espírito superior, julgar. É conveniente me fazer visível para ele nesse momento, nessa circunstância. Não é conveniente fazê-lo. Porque imagina, ela faz visível, ele começa com a lamúria, com a reclamação o tempo inteiro, e só se revolta mais, então ela vai influenciá-lo mentalmente, ela vai influenciá-lo, mas ela não vai poder substituir o percurso dele. Ele vai ter que fazer o próprio percurso. Então as próprias leis naturais cuidam disso, fazendo com que seu espírito seja mais denso, mais materializado, com dificuldade dele fazer, senão haveria o caos, senão não seria justiça em lugar nenhum. Então, Deus é muito sábio, fez um universo que funciona naturalmente, sem ninguém. Então Kardec vai dizer no Código Penal, são consequências naturais. Naturalmente, ele diz assim, do mesmo jeito que quando você come alguma coisa que lhe faz mal, o mal surge. Não precisou alguém vigiar, notar, agora é a hora de você. É naturalmente. Consequência natural, espontânea. Por isso não dá para terceirizar. Porque se dependesse de alguém, eu terceirizaria. Me dá para você me emprestar um pouco do seu óleo, um pouquinho da sua virtude? Não dá. A pessoa vai ter que conquistar a própria virtude. Aí ela vai avançando. A cada um segundo as suas obras, não segundo as obras dos outros, né? A gente adoraria encostar na mamãe, quem não gosta de colinho de mamãe, né? E se a mamãe avançar, então, a mamãe vai dar um jeito. Imagina, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Olha isso. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu. Ou você está no mesmo nível, ou não está. Então é um processo que nos obriga a uma reforma íntima mesmo, genuína de fato, e não fingir que houve a reforma. Não tem como você enganar as leis divinas, porque o processo é naturalmente realizado. Você não precisa enganar, tapear, fingir. Ou você conquistou aquele valor, ou os resultados não aparecerão. Não precisa você controlar isso com ninguém. É claro que quando a gente está muito perfeito, a gente gostaria que não fosse assim. A gente adoraria ter um QI, né? Um quem indica, nos ajudando, né? Um QI maior, aquela pessoa que indica, aquele fulano indicou, aquele fulano está me levando, eu vou me encostar em fulano ou beltrano. Mas, infelizmente, a ética espírita não é assim. É muito mais lógica, muito mais exigente. A cada um segundo as suas obras. A felicidade está na razão direta do progresso intelecto-moral realizado. Pascal vai dizer, todos os valores morais, ele diz lá como exemplo, o conhecimento, os sentimentos, tudo que você conquistar para a alma, moral é o que diz respeito à alma, serão os elementos fundamentais. Mesmo entre os espíritos imperfeitos, é curioso, mesmo que você pegue no mesmo padrão da escala espírita, você vai ter diferença. Aí você vê um espírito imperfeito com mais habilidades e faculdades que o outro. Embora ele ainda não é espírito bom da escala, ele ainda tenha pensamento mau. Mas lhe dá um pouco mais de amplitude de ação e de percepção. Mesmo, pega duas almas, elas são diferentes. Aí você vai ter diferenças de percepção, de ação na natureza, de locomoção, dada por essas conquistas. Então você pega a mesma ordem, você não tem todo mundo
nas mesmas condições. Por isso que tudo que se conquista em termos de intelecto, de moralidade, de emoções, faz a diferença. Você não precisa, não, eu tenho que virar espírito bom. Claro que quando você vira espírito bom, muda radicalmente o panorama. Mas enquanto é espírito perfeito, você vai evoluindo dentro do espírito perfeito da escala espírita, ganhando novos recursos, novas capacidades, novas habilidades. Então a evolução é sempre constante. Por isso, progresso intelecto moral realizado. Por isso, vale a pena a gente avançar intelectualmente, desde que esse avanço intelectual tenha respaldo no campo das emoções e dos sentimentos. Kardec vai mostrar isso com os espíritos, que é esse campo mais profundo das emoções e dos sentimentos que dão aos fluidos suas qualidades e sua natureza. Se o cara sabe muito do mundo espiritual, mas ele continua com os sentimentos ainda desequilibrados, isso vai ter reflexo fortemente na qualidade dos fluidos que o envolvem, limitando suas percepções, sua capacidade de ação. E ele vai ter dificuldades para poder ter a mesma liberdade, a mesma capacidade de interação na natureza que aquele outro, que às vezes tem menos intelecto que ele, mas que avançou no plano das emoções e dos sentimentos. Por isso, lá na escala espírita, quando vai definir o espírito bom, Kardec não usa nenhum critério intelectual. Ele diz que o espírito bom é aquele que só deseja o bem. É o desejo, o elemento chave que caracteriza, porque o desejo é o reflexo dos nossos sentimentos mais profundos. É aquilo que nos move. Então, se esse desejo ainda tiver a marca do egoísmo, do orgulho, da maldade, esse desejo é ruim, você está na terceira ordem. Não interessa a quantidade de saber e de conhecimento que você tem. Kardec evoca espíritos muito inteligentes, que foram muito inteligentes na Terra, que dominaram ciências, dominaram matemática, filosofia, mas que por conservarem ainda esses desejos ruins, estão na terceira ordem. Claro que é melhor ser da terceira ordem, tendo valores e qualidades, do que não tendo nada. Ninguém está dizendo que esse progresso intelectual não conta.